Querido ouvinte da Palavra de Deus, ontem nós lemos o texto de Jeremias no capítulo 33, no capítulo 32, digo. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18 de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia, Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no palácio da guarda, ou no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. E em 33 nós lemos assim, que ele, pela segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizia que Deus, o Criador, o eterno Deus, havia feito a terra, havia criado tudo no mundo. O Senhor é o seu nome, o nome de poder, nome de força, nome glorioso. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É interessante notar que antes Jeremias estava proibido de interceder pelo povo. Por 3 vezes, em 7:16, 11:14 e 14:11, nós encontramos essa proibição. Não intercedas por este povo não merece, este povo se tem afastado de mim. Mas agora diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim. Dizia ontem que há muitas pessoas fazendo suas preces, fazendo suas orações com o endereço errado. Por exemplo, há muitas pessoas que oram aos santos, ou que rezam aos santos. Olha, isso é um absurdo, porque os santos nada sabem do que se passa neste mundo. Nada eles sabem do que se passa aqui na terra. Eles não têm esse poder, eles não têm essa autoridade. É, portanto, um erro você orar a Paulo, orar a Pedro, orar a Santo Antônio, orar a São José. Isso é um absurdo, de acordo com a Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Clama a mim, porque eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. Aliás, quando nós vamos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós temos uma palavra de Jesus Cristo sobre oração. Ele vai dizer assim, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Ora a teu Pai. Se nós pudermos ir diretamente a Deus, porque Cristo já abriu o caminho, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, não temos mais essa história de santo e santíssimo, porque o véu do templo se rasgou. Nós temos agora um novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Nós temos que ir a Deus por Jesus Cristo, porque, diz Paulo, que ele é o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Então, você está fazendo as suas preces com o endereço errado, porque nós temos aqui a palavra de Deus dizendo assim, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Somente Ele pode recompensar-nos, somente Ele pode salvar-nos, somente Ele pode atender a nossa súplica e a nossa oração. E mais à frente, diz assim, e orando, não useis de vãs repetições. Aliás, há uma diferença entre reza e oração. Na reza, nós apenas repetimos, usamos vãs repetições, que são inteiramente desnecessárias. Na oração, nós falamos com Deus, abrimos o nosso coração para o Pai, contamos as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Nós lhe somos muito gratos por aquilo que Ele tem feito por nós. Pois bem, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes.
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. É interessante notar aqui, nessa oração que é modelo, não é para ninguém rezar, não é para ninguém repetir esta oração, não. Mas aqui nós temos, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Algumas traduções usam o plural, não importa. Ou tu ou vós, não importa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós temos, portanto, esse livre acesso a Deus, livre acesso ao Pai. Por que então vamos orar com o endereço errado? Você pode até ser abençoado, mas é Deus que o abençoa. É Deus que vem ao seu encontro, é Deus que estende a sua mão compassiva, é Deus, o Deus da grande misericórdia, que vem ao seu encontro para ajudá-lo, a sarar as suas feridas, a curar as suas dores, as suas enfermidades. É o Deus eterno, somente Ele. Se eu posso dizer assim: Pai nosso que estás nos céus. Nem mesmo oração a Maria, nem mesmo essa oração teria nenhum valor de acordo com a palavra de Deus. Porque a oração é o seguinte: Pai nosso que estás nos céus. E se nós pudermos ir diretamente a Deus, como é bom. Clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas e firmes que não sabes. Clama a mim. Deus, portanto, é que deve ouvir o nosso clamor. Ele, portanto, é que deve ouvir a nossa súplica, a nossa oração, que será sempre feita em nome de Jesus Cristo, o Senhor nosso, o Senhor de nossas vidas. Como é bom, meus irmãos e meus amigos, quando nós sabemos orar, que a nossa oração é oração com endereço certo. Que Deus, portanto, nos ajude a fazer assim, a orar dessa maneira, a orar com endereço certo, porque Ele vai nos responder. Agora nós vamos orar ao Senhor. Deus nosso Pai querido, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, o nome do nosso Senhor e Salvador e Mestre e Senhor Jesus Cristo. Pai querido, venha ao nosso encontro, ajuda-nos, socorre-nos pela tua graça, pela tua misericórdia infinita, resolve os nossos problemas, resolve as nossas ansiedades e fica sempre conosco, porque nós oramos no doce, poderoso e precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Lá vem o sol pra dizer enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.